Ok. Muito bem, meus amigos, são 9 horas, quase 3 minutos, e isto na região Açores. E como habitualmente às quintas-feiras, temos, como sempre, a companhia amiga do Padre Vítor Arruda. Muito bem. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Todo sorridente, não é? Todo sorridente. Estamos bem dispostos, isso é importante. Num dia destes, é mesmo para estar felizes e bem dispostos. Tu também estás? Também está tudo bem. Agora aqui uma divulgação desta iniciativa tão interessante sobre a família. É pena ser no sábado do Senhor Santo Cristo e tantas outras coisas que há aqui na ilha, porque, pelo menos por aquilo que estas nossas amigas, as coordenadoras, estiveram agora a falar, vale a pena este colóquio sobre a família, este dia da família, porque o mês de maio é o mês da família e ninguém nasce aprendido. O problema das pessoas, muitas vezes, em relação à formação, é que pensam que já sabem tudo. Ninguém nasce aprendido, muito menos para pertencer e ser família, fazer o nós familiar. Portanto, aqueles que puderem, aqueles mesmo que não puderem, mas que vão tirar um pedacinho, no sábado, aproveitem a participação neste encontro sobre a família. Diga uma coisa, Padre, antes de iniciar o que tem hoje para nos dizer e que nós iremos seguir atentamente, eu pergunto, o que é que acha realmente de duas jovens preocuparem-se com a família, o tema da família, não é? Porque hoje em dia fala-se muito de família, mas o que é a família? Acho que a família é fundamental. Neste caso, desculpa, David, duas jovens ou um grupo de jovens preocupadas com a família. Querem marcar, neste mês dedicado à família, querem marcar a importância da família na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. A família, às vezes, nós percebemos a importância da família, por exemplo, para crianças que às vezes são tiradas de famílias que não têm o mínimo de condições, às vezes até que não as respeitam na sua dignidade como crianças, e depois têm que ser tiradas, arrancadas dessas famílias desestruturadas, que precisam de apoio, que precisam de ajuda, e essas crianças, mesmo sendo acolhidas por outras famílias, mesmo estando em melhores condições, quando se pergunta porque é que estás triste, quando se vê que as crianças não estão assim tão felizes como se esperava que estivesse, elas dizem, eu gostava de voltar para a minha mãe, gostava de voltar para o meu pai, mesmo que não sejam os melhores pais, as melhores mães, por razões que muitas vezes não são apenas atribuídas a eles as culpas, mas, portanto, a família é importantíssima para a pessoa, os laços familiares são importantíssimos. Nós vivemos numa altura em que estão surgindo novos modelos, outros modelos de família, há outras formas de ser família, porque a família muitas vezes não tem que ser forçosamente, não é apenas um pai e uma mãe, os filhos e uma casa e pronto, temos ali uma família. Pode haver casas e não há família, e não há lares. A família muitas vezes tem muito mais a ver com a afetividade, com aquilo que vai no nosso coração, com aquilo que é o preocupar-me com o outro, o estar atento ao outro, o pôr-me na pele do outro, e isso muitas vezes nem sequer tem a ver só com laços de sangue. São laços de amor, laços de coração, laços emocionais que se criam independentemente do sangue, da relação de sangue, de ser mesmo de família de sangue. Portanto, acho que a iniciativa tem todo o sentido, a iniciativa é de louvar destas jovens. Vamos participar, vamos nós os marienses, os que pudermos, vamos participar, porque a formação não faz mal a ninguém. A formação é sempre boa. E agora atentamente vamos ouvi-lo. Nós estamos a terminar o tempo pascal. Estamos já no 7º domingo da Páscoa, que neste caso é suprimido
porque se celebra, é substituído pela festa da Ascensão do Senhor. A Ascensão, antigamente, era celebrada na quinta-feira, hoje. Hoje é o dia da Ascensão. Era feriado, inclusive. Por isso é que em Ponta Delgada terminam hoje as festas do Senhor Santo Cristo e é dia de tolerância de ponto em memória daquele feriado que havia antigamente da quinta-feira da Ascensão. Porque este feriado desapareceu. A Ascensão passou para o 7º domingo da Páscoa, que vamos celebrar no próximo domingo, mesmo que aqui em Santa Maria seja a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A celebração, as leituras, a missa tem que ser forçosamente da Ascensão, porque tem precedência sobre tudo o mais. A festa da Ascensão tem que ser entendida no contexto da Páscoa. Nós não podemos separar a Ascensão da Páscoa. Como não podemos separar a outra festa que vai acontecer na outra semana, que é o Pentecostes, da própria Páscoa. É um ciclo único. Ou seja, as coisas na vida de Jesus, no fim da vida de Jesus, não aconteceram às pinguinhas. Às vezes as pessoas devem pensar que as coisas aconteceram às pinguinhas. Jesus morre em Sexta-feira Santa. Ponto. 3 dias depois, ressuscita. Páscoa. Ponto. 40 dias depois, sobe aos céus. Ascensão. Ponto. 50 dias depois, ele e o Pai mandam o Espírito Santo. Ponto. Não. Jesus morreu em Sexta-feira Santa e em Sexta-feira Santa ele desaparece da face da terra, portanto, sobe aos céus, expirou. Ele diz aos ladrões que estão ao lado dele, crucificados, dizem: hoje vocês estarão comigo no paraíso. Se é hoje, quer dizer que ele subiu aos céus naquele dia. Não ficou à espera, não está ali num stand-by à espera de subir aos céus. Portanto, se ele disse ao ladrão que estaria lá com ele naquele dia, quer dizer que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. E pronto. E a Ascensão é a ressurreição. A descida do Espírito Santo é a ressurreição. Quando Jesus morre, expirou, deixou-nos o Espírito. Já está tudo. Portanto, em Sexta-feira Santa aconteceu tudo. Paixão, morte, ressurreição, ascensão e descida do Espírito Santo. Não foi às pinguinhas. Porquê é que se pôs no tempo, se prolongou no tempo todas estas celebrações? Para já porque os números, todos eles são simbólicos. O 3 na Bíblia, o 7 na Bíblia, o 40 na Bíblia, o 50 na Bíblia, são números simbólicos. Porquê é que se põe a Ascensão 40 dias depois? Porque o 40 era o tempo necessário para preparar os discípulos. O Evangelho, os Atos dos Apóstolos de São Lucas é que põe a Ascensão 40 dias depois. Porque Lucas queria dizer à comunidade que os apóstolos, nesta altura, estavam preparados para eles próprios assumirem a missão. Foi um render das armas. Jesus passou a bola para os apóstolos e, portanto, estes 40 dias simbolizam que eles já estavam preparados. Discípulos preparados para assumir aquela missão. Como o Pentecostes, 50 dias depois, é o ciclo de 7 dias, 7 semanas em festa, porque era uma festa judaica, o Pentecostes, e depois foi tornada uma festa cristã. Era a festa das colheitas, passou a ser a festa da lei, dos mandamentos, passou a ser a festa da nova lei, a lei do Espírito. Portanto, os números na Bíblia são simbólicos. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito, tudo em Sexta-feira Santa, desaparece da face da terra, os apóstolos têm que digerir isto tudo e depois tem que começar a Igreja, começar a obra que Jesus lhes confiou. Tendo explicado esta parte, portanto, os textos da Bíblia que nos falam da Ascensão, tanto Lucas, nos Atos dos Apóstolos e no seu Evangelho, como Mateus, não estão a dar uma cronologia, não estão a relatar um acontecimento. Não eram jornalistas que estavam naquela altura a ver Jesus a subir aos céus. Não. Ele não foi visto fisicamente. Jesus desapareceu fisicamente da terra quando morreu. Não houve uma subida aos céus física. O que houve foi os apóstolos assumirem: olha, agora não temos Cristo fisicamente, temos Cristo nos sacramentos, temos Cristo na Eucaristia, temos Cristo na comunidade reunida, temos Cristo quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, portanto, agora é connosco, agora a obra é nossa. Por isso é que no Evangelho Jesus lhes diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, agora ide, ensinai todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a cumprir tudo o que eu mandei. E eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Esta última promessa de Jesus é importantíssima para a Igreja. Eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Uma das coisas que é constante na Bíblia, que os judeus tinham consciência disso absolutamente, é que Deus cumpre sempre as suas promessas. Quando Jesus diz: eu estarei convosco até ao fim dos tempos,
Isto tem que ser é como se fosse uma sentença de um pai a dizer-nos: ó criatura, não devides, eu estou aqui, mesmo que não pareça que eu esteja, eu estou aqui. Confia em mim, ponto final. E a gente tem que acreditar, e a fé é isto, a fé é acreditar naquilo que não se vê. Se a gente tivesse certezas, não teria dúvidas. Se a gente tivesse certezas, não seria fé. Seria outra coisa, seria evidência científica. A fé é acreditar naquilo que ainda não se vê, mas que acreditamos pela palavra de Jesus Cristo. Portanto, a promessa do dia da Ascensão deste domingo é que Ele está sempre connosco. Seja qual for a circunstância da vida que nós tenhamos que viver, Ele está connosco. Todos os povos, ensinai todos os povos. Isto entra aqui o tema da formação cristã, que é preciso nós irmos alimentando ao longo da nossa vida. Nós não podemos, aos 40, aos 50, aos 60 anos, termos evoluído noutras dimensões da nossa vida, estarmos constantemente em formação na nossa vida profissional e bem, sermos avaliados pelo nosso progresso, pela nossa formação noutras dimensões, e depois na parte espiritual, na parte religiosa, na parte da nossa fé, do nosso cristianismo, da nossa religião, termos a formação que ainda recebemos da infância. E depois, aos 40, 50, 60 anos, ficarmos escandalizados por alguma novidade que vá aparecendo. O problema não é da novidade, que não há nada novo na Igreja. A Igreja continua a dizer hoje aquilo que Jesus Cristo disse há 2000 anos. O problema não é da novidade das coisas que a Igreja vai dizendo. O problema é de nós é que estávamos desatualizados. Nós é que deixamos de nos formar em termos cristãos. Nós é que paramos no tempo em termos de cristãos. Quando eu estava preparando este programa, eu fui ver algumas das intervenções dos últimos tempos dos Papas. E nós vamos vendo como eles souberam pôr isto em prática, do ide e ensinai. Jesus não deixou a papinha feita. Jesus não disse como é que tinha que se fazer tudo. Ele deu-nos 2 ou 3 dicas. Ele fez algumas das coisas e disse: agora fazer como eu fiz. Fazer como eu fiz. Mas não deixou tudo resolvido. Portanto, é a Igreja, os Papas, os Bispos, os cristãos reunidos, os cristãos que vão provocando também as mudanças na Igreja. É a Igreja que vai, para todos os tempos, vai tentando descobrir formas de responder às ansiedades profundas das pessoas. Os Papas nos últimos tempos tiveram essa preocupação. Quem é que esperava de um João 23, que agora foi santo, um homem com quase 80 anos na altura? Os cardeais elegeram-nos, lembramos-nos disso, porque ele seguiu a Pio XII. Pio XII esteve no pontificado uns quantos anos, durante a guerra. Foi um pontificado muito difícil, muito doloroso, com certeza, para este senhor. E depois os cardeais tinham que eleger alguém que não mexesse muito ali depois da guerra, num momento muito difícil da Europa e do mundo. E foram buscar um velhinho de 80 anos, quase 80 anos. Ninguém esperava nada dele. E de repente este homem diz: vamos convocar um concílio. Toda a gente desmaiou, toda a gente caiu de costas, toda a gente ficou passada. Os cardeais, os bispos entraram em pânico, em parafuso, tiraram os solideus e começaram a arrancar os cabelos. Como é que vai ser agora? Como é que vai ser? A gente não queria um homem para isto, a gente queria que este homem aguentasse a Igreja até vir outro homem. Porquê? Porque o Espírito Santo continua a trabalhar a Igreja. E este Papa, o João 23, achou que a Igreja precisava reunir-se em Roma. E teve 3 anos em Roma reunido no Concílio Vaticano II, no Vaticano. Por isso é que se chama Concílio Vaticano. Foi uma reunião feita no Vaticano. Teve lá 3 anos a discutir todos os assuntos da Igreja, por tudo em cima da mesa, para limpar o que era preciso limpar e deixar o essencial. E o essencial é a palavra, o pão e o amor aos irmãos. Ninguém esperava nada deste homem e ele, de repente, teve esse impulso. Porquê? Porque ele sente a obrigação disto que Jesus lhe disse: e de ensinar. É preciso esclarecer. Nós temos, por exemplo, João Paulo II, que teve a preocupação também de esclarecer. Ele fazia as catequeses às quartas-feiras. Este homem tinha um cuidado extraordinário em esclarecer as pessoas sobre todos os assuntos da Igreja. Ele fez doutrina, nova linguagem, sobre todas as palavrinhas do credo, sobre todos os santos, sobre os dogmas de Maria, sobre os dogmas de Cristo, sobre todas as verdades da fé. Este homem esclareceu tudo, pôs tudo numa nova linguagem. As coisas que estavam numa linguagem do Antigo, este homem pôs. E uma das coisas que João Paulo II disse na altura, que deixou muita gente perplexa, em 1997, foi que Maria morreu. Parece que ele disse uma coisa que ninguém é uma coisa que é uma verdade lá para Alice, que me diz uma verdade clara. Toda a gente que veio ao mundo morre. Se Jesus morreu e era filho de Deus, porque é que Maria não havia de ter morrido? João Paulo II, quando disse isso, foi um escândalo para o mundo inteiro. Eu tenho colegas que nem sequer sabiam, há pouco tempo a gente falou sobre isso, não sabiam dessa catequese que o João Paulo II fez sobre Maria, o fim de Maria.
A padroeira de Santa Maria é a morte de Maria. Nós celebramos a 15 de agosto a morte de Maria. Morreu, foi sepultada, o seu corpo deteriorou-se na terra e está com Deus no céu, como todos nós vamos estar. Maria não tem privilégios sobre os outros cristãos, nem sobre Jesus, que era o Filho de Deus e também morreu. Portanto, os papas vão esclarecendo as pessoas. As pessoas às vezes é que não querem aceitar a novidade da Igreja, porque o Jesus Cristo é sempre novo. O cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo atualizado no nosso tempo. É sempre o mesmo Jesus. O Bento XVI também, lembrei-me disso, o Bento XVI também, um homem que quis esclarecer muitas coisas, um homem profundíssimo, um homem com uma linguagem também muito profunda. Ele tem 2 textos tão interessantes. Um sobre o inferno, sobre o purgatório, em que ele esclarece tudo. Ele diz, o único fogo que existiria seria o fogo do Espírito Santo. Nunca pode ser um fogo para destruir o ser humano. É um fogo para queimar em nós aquilo que é menos bom e para nos deixar cheios do fogo do amor de Deus. Portanto, acabou com o inferno e acabou com o purgatório, inclusive. E as pessoas continuam a pedir para as almas de purgatório e mandar missas para as almas de purgatório. Nós estamos todos com Deus. Quem somos nós para fazer seja o que for para aqueles que já partiram? As missas são uma forma de dizer às pessoas que nós amamos e que já partiram, dizer, olha, eu hoje estou pensando em ti, por isso quis pôr aqui no altar o teu nome, para tu perceberes que eu estou pensando em ti. Não é para fazer nada por eles, que eles já estão no céu, já estão com Deus, e purgatório e inferno foram invenções da Igreja. O Papa Bento XVI também acabou com o limbo. Tu foste criado e eu também. Fomos criados pensando que as crianças que não eram batizadas iam para um limbo, que era uma coisa, não se sabe bem o que era. Estavam tentando subir e nunca conseguiam alcançar. Foi uma invenção, Bento XVI disse abertamente, foi um erro teológico de um santo, por acaso, que foi Santo Agostinho. Foi um erro inventar o limbo, porque naquela altura só havia a Igreja, e fora da Igreja não havia salvação, e tinha que se resolver o problema das crianças que morriam sem batismo, então inventou-se o limbo. O Bento XVI disse, não existe limbo, coisíssima nenhuma. O Francisco, esta semana, Francisco, para além daquela viagem revolucionária que ele fez à Terra Santa, o Francisco disse também, meus amigos, vamos estar esclarecidos. Não há fogo do inferno. Não há. A misericórdia de Deus é maior que todas essas invenções. Não há isso. Outra coisa que ele disse, que muita gente ainda pensa que existe, Adão e Eva não existiram. São histórias da carochinha que os judeus colocaram na Bíblia para dizer, olha, meus amigos, a ciência pode dizer o que quiser sobre a evolução do homem e as origens do homem. O que nós dizemos é que Deus está por trás de tudo. E então, como é que se pode dizer uma verdade destas sem que esta verdade seja assim tão crua? Conta-se uma história de um menino, de um homem, de uma mulher, formados do barro e formados da costela do homem, por aí fora. Portanto, não existiram, são histórias. A Bíblia toda ela é muito cheia de simbologia, muito cheia de histórias, muito cheia de mitologias, mas o que está por trás de tudo isto é nós percebermos que a Igreja, Jesus deixou-lhe o poder, todo o poder me foi dado, deixou-nos o poder da Igreja ir esclarecendo as pessoas, esclarecendo os seus católicos, esclarecendo os seus cristãos. Há uma coisa que o Papa disse agora também, este homem é de facto uma revolução autêntica. É a Revolução Francisca, não haja dúvida, este homem tem uma abertura e uma frontalidade. Para ele não há temas tabu, não há assuntos que não sejam tratáveis, não há assuntos que não sejam postos na mesa. Tudo é possível ser posto na mesa, porque a única coisa que não muda é Jesus Cristo e o credo. Tudo mais a gente pode, de facto, mudar. E esta semana ele disse, quando regressava ao Vaticano, no avião até, disse o facto dos padres não casarem não é um dogma de fé, ou seja, não é uma verdade que não se possa mudar, é uma disciplina da Igreja que pode ser mudada. Ele teve a coragem de dizer isto. Quem diz isto no avião, no regresso ao Vaticano, o que é que a gente sabe que ele está dizendo com isto? É um assunto que ele quer tratar também. É um assunto que ele vai tratar. A gente sabe disso. E como a gente sabe que ele é apressado, porque não tem muito tempo, porque já tem 77 anos, ele vai tratar isso já. Ele vai tratar desse assunto já. É um homem, de facto, extraordinário. Um homem com coragens extraordinárias. Porquê? Porque Jesus nos deu o poder de dirigir a Igreja e de fazer da Igreja e sermos a Igreja própria para cada tempo. E não tem que ser neste tempo uma Igreja que foi do passado. E tem que ser para este tempo, a Igreja deste tempo, para os homens e mulheres deste tempo. Para a Igreja nos dizer alguma coisa a todos, senão depois a Igreja não diz nada a ninguém. Mas o problema de muitas vezes a gente dizer que a Igreja não me diz nada é porque as pessoas ainda estão com uma formação que foi da sua infância e acham que a Igreja ainda é isso. Portanto, neste dia da ascensão do Senhor, o dia em que nós celebramos esta certeza absoluta de que o Senhor está sempre connosco, tenhamos esta abertura de mente e de coração,
como os apóstolos também tiveram, eles próprios tiveram que começar do nada. Jesus não lhes deixou quase nada organizado, eles tiveram que organizar tudo, tiveram que começar de nada, mas eles tinham a certeza que tinham sempre o Espírito Santo com eles para os iluminar, para tomar as decisões acertadas para cada momento das suas vidas. Tal como nas nossas vidas pessoais. Quando a gente tem problemas, quando a gente tem situações que acha que são insolúveis, que achamos que não têm solução de facto, a gente pensa o Espírito, o Espírito ilumina-me. O Espírito habita cada um de nós. E Ele vai dar-me a saída para aquela situação. Aliás, a saída para a situação já está lá. Eu é que estou tão preocupado com a situação que não estou a ver a saída para ela. Porque a preocupação é como se fosse umas vendas que nós pomos nos olhos e não vemos a solução, porque já está lá. A preocupação faz com que o problema fique mais avolumado. Portanto, o Espírito ilumina-nos a todos, tenhamos essa certeza de que Ele está connosco, porque é uma promessa de Jesus e Jesus cumpre sempre as suas promessas. Tem aqui uma pergunta para si. Então, porque todos os padres continuam a falar sobre o purgatório e o inferno? Porque alguns padres também, infelizmente, não vão às formações e não se atualizam. Ponto. Está respondido. Tá. Senhora Rosita Fernandes, aí da parede, julgo eu que... Atualizem-se os padres. Atualizem-se também os padres. Atualizem-se os cristãos. As novas linguagens têm que ser usadas. A gente não pode... A gente às vezes sai de uma formação em que houve uma revolução de linguagem. A gente sai para fora. Volta à linguagem antiga. Oh, criatura, aprendeste agora uma coisa nova sobre esse assunto. A partir de agora é esta linguagem nova que tens que usar. Nós colegas, eu já tive imensas formações depois de ser pai. Sou padre há 24 anos. Todos os anos somos obrigados a ter uma formação, uma atualização. Há muitos colegas que não vão, há muitos colegas que vão e não concordam com aquilo que se diz na atualização, mas a Igreja está aí precisamente para nos ir atualizando constantemente. Rosita diz muito obrigado ao Padre Vítor, que me esclareceu muito, e eu acredito no que ele diz, mas não é o que se passa à nossa volta. Muitos parabéns para a gente, quer dizer que temos muito que fazer. Uhum. Temos Diga muito uma coisa, que fazer. diga uma coisa, eu julgo que a juventude não pode ser esquecida naquilo que disse naquela viagem de regresso do Papa Francisco, que os padres vão casar. Há muita gente não que vão, os padres não vão sim, casar. Está bem, O que ele disse é que não é um dogma de fé. O que é um dogma de fé? Uma verdade que não se pode mudar. Há verdades que não se podem mudar na Igreja, que são fundamentais, 3 ou 4 só. Ele diz, não é um dogma de fé, ou seja, foi uma disciplina da Igreja, uma questão prática, foi uma questão prática, percebeu-se que era mais prático assim. Não quer dizer que no nosso tempo não haja outras formas de ser padres e de fazer padres. É isso que ele está aberto e é isso que ele está abrindo, essa discussão. Ele vai lançando as coisas para ver como é que a Igreja reage, mas ele depois logo assim já vai dando a solução para elas. Portanto, eu acredito que este homem é muito prático. Nós vimos, ele foi à Terra Santa e disse logo, meu amigo Mahmoud Abbas, meu amigo Shimon Peres, vamos ali ao Vaticano conversar sobre a paz nesta terra. Foi uma questão prática. Ele convidou-os e disse, vamos à minha casa do Vaticano e vamos conversar sobre a questão dos territórios palestinianos. Isto tem que se resolver. Ele não foi para lá dizer discursos e rezar textos e não foi para lá fazer vigílias. Ele foi para lá para tentar uma solução para ali, para que aqueles 3 povos, os judeus, os cristãos, os muçulmanos, possam viver ali em paz. A terra é de todos. Ninguém tem que ser expulso dali. A terra é de todos. Meus amigos, eles têm que saber partilhar. Agora, não precisa ser em guerra. Não precisa ser em guerra. E o Francisco disse isso. Olha, as 2 figuras mais importantes que podem ajudar a resolver isso é, de facto, o presidente de Israel e o presidente da Palestina, da autoridade palestiniana. Portanto, ele convidou-os. É um homem prático. Um homem que... É isso. É assim. Sim, vamos agora. Vamos resolver assim. Isso é sinal do Espírito, a trabalhar nele. Exato. O mundo hoje se conta muito com o Papa Francisco. É o líder mais importante, mais carismático do mundo de hoje. Ele dá sopa na altura. Nós estávamos a precisar de liderança. O mundo precisa de lideranças. Os políticos andam amanhã de um lado para o outro, andam a comer de um lado para o outro, a viajar de um lado para o outro, a fazer cimeiras de um lado para o outro, mas não se resolve nada. Não se resolve nada. Vejam, as negociações e as que têm havido sobre a Ucrânia, não está nada resolvido. Não está nada resolvido. Os políticos não resolvem as coisas. A Síria, há 3 anos em guerra, com milhares e milhares e milhares de seres humanos a morrer, não está resolvido. E quantos jantares já se fez à sombra de resolver o problema da Síria? Não se resolve nada. Os políticos atuais são frouxos, não têm liderança própria, não têm coragem, estão cheios de medos. Nós estamos entregues ao Deus dará. As Nações Unidas não nos defendem. Onde é que está as Nações Unidas para dizer, para pôr as coisas certas nos lugares certos? Como é que um homem, por exemplo, na Síria, tem mais poder do que as Nações Unidas?
Como é que não se destitui um homem desses? Porque não há coragens, porque não há bons líderes no mundo atual. O Francisco está dando cartas nesse sentido a todos os líderes, a todos aqueles que, à sombra da política, estão a comer de graça. E há quem comente e diga, oxalá, que o Papa Francisco durante muitos anos. Não se me permite isso. A idade não permite, a idade não perdoa, tem 77 anos, é um facto. Mas ainda pode ter uns 10 anos aí de trabalho, de bom trabalho na Igreja. Vamos à agenda desta semana. Então estamos na festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Temos cá o Bispo Dom Januário Turgal Ferreira, que está fazendo o tríduo de preparação. É tão importante, e tenho que dizer isso, a minha consciência manda-me dizer, no domingo vamos ter milhares de pessoas na procissão e temos 40 ou 50 pessoas a preparar esta procissão, a preparar estas festas. Como é que as pessoas se metem nas coisas sem se prepararem? Eu não percebo, sinceramente. As pessoas devem ser todas sabichonas. Diga, eu ainda não entendi. Eu sinto que preciso de me preparar para uma festa. A gente prepara-se para uma festa. O tríduo é a preparação para a festa. As pessoas não vão à preparação e depois vão à festa. Não entendo. Eu não entendo Santa Maria em muitas coisas. Mas eu vou entender, com certeza. O tempo vai-me ajudar. Porque... Desculpe, Padre, mas é uma boca para mim, não. Não é para ti, António. Eu sei, isso é uma parte. É para todos nós. É para todos nós. Nós temos que nos habituar a ir às formações. Nós temos que fazer das formações um hábito, como temos outros hábitos na vida que não prescindimos deles. Aqui está a tal pergunta em relação ao purgatório e ao inferno. Pois, as pessoas não se formam e depois... As pessoas não se formam e depois escandalizam-se quando se diz uma coisa nova. Tivesse ir à formação que se falou nisso. A gente tem que dizer isso. Tivesse ir à formação que se falou nisso. Isso já está falado, isso já está esclarecido, isso já foi esclarecido, já está resolvido. As pessoas continuam no antigo porque não vão às formações. Não vão às formações. Então estamos ainda hoje à tríduo, às 7h30, na Matriz, amanhã também. No sábado há a mudança da missa às 19 horas na Matriz. Não há missa no aeroporto, portanto, no sábado. Há missa às 19 horas no aeroporto, seguida da mudança da imagem para a Igreja das Vitórias. No domingo há missa às 10 horas em Almagreira, troca com a Matriz. Será em Almagreira às 10 horas. Depois às 11h30 teremos missa na Igreja das Vitórias, que é a missa do Senhor Santo Cristo. Depois às 11h15 há a missa em Santa Bárbara, 12h30 São de Espírito. Às 16 horas nós temos a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É bom que as pessoas vão um bocadinho mais cedo, de tal maneira que a procissão sai às 16 horas. Às 16 horas não é para a gente estar lá, para a gente ir para lá. É para sair a procissão, 16 horas. Por isso é que a gente, num dos boletins, a gente pôs às 15h30. Na próxima semana, é a primeira semana do mês, a vida continua. A primeira semana do mês aqui temos sempre a exposição do Santíssimo em todas as paróquias, no dia próprio de cada paróquia. Temos as reuniões de catequistas, será a última reunião das catequistas, portanto façam um apelo a todas as catequistas, principalmente aquelas que também falham. Há muitas catequistas que falham às reuniões. Falham às reuniões, não sei como é que se pode ser catequista, sair às reuniões de formação. E depois escandaliza-se com alguma mudança que se faz nas catequeses. Depois as pessoas fazem catequese como faziam há 40 anos. As pessoas têm que ir às formações. Nós temos que ir às formações. Eu faço esse apelo para mim. Todos os anos eu preciso de uma formação. O nosso bispo convida-nos todos os anos a fazer formações. É necessário. Todos nós precisamos de formação. Portanto, para a semana, toda a semana há reuniões de catequistas, cada uma na sua paróquia, um dia próprio. É a última, recordo das catequistas que é a última. Vamos fazer o balanço de catequese deste ano. A catequese acaba no dia 8, próximo domingo de Pentecostes, dia 8 de junho. E umas boas festas para todos nós. Saibamos aproveitar, saibamos viver esta oportunidade que é do encontro, do convívio, de estarmos juntos, que isso também é importante para a nossa vida. As festas quebram o ritmo e a rotina das nossas vidas e dão-nos uma certa esperança, acalentam a nossa esperança para continuarmos a nossa vida, porque a vida às vezes é tão pesada, que a gente precisa de se encontrar, de conviver, de estar juntos, de fazer festa. Daí que neste fim de semana, a todos os marienses, a todos aqueles que nos visitam, desejo umas festas que sejam verdadeiramente reconfortantes e que sejam fortalecedoras das nossas forças para continuarmos a nossa vida, a nossa caminhada como seres humanos neste mundo. Um bem-aja a todos. Um bem-aja e o meu muito obrigado a si. Nós iremos depois